Então, hoje, depois de algumas interrupções ao longo do último mês, principalmente, a gente vai voltar para o nosso curso normal, né? A gente começou uma série sobre formação espiritual. O Rafael até abriu essa série algumas semanas atrás, falando sobre a imagem de Deus no ser humano. Depois ele falou um pouco sobre o processo de mudança bíblica. Ele trouxe a ideia, né, do processo de despir, renovar e revestir. Há um mês atrás, agora, o Jeff pregou sobre a ideia de sermos agentes de mudança e formação espiritual. E hoje a gente vai dar continuação a essa série de formação espiritual, falando sobre disciplinas espirituais e o seu papel na formação espiritual. E o jeito que nós vamos fazer isso hoje é a partir de um dos conselhos que Paulo dá a Timóteo em sua primeira carta ao jovem aprendiz. Hoje, aparentemente, é o dia de Timóteo, né? Caio já leu para a gente, Rafael já leu para a gente, nós vamos continuar em Timóteo. Então, nós vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao 16. Primeira Timóteo 4, versículos 6 ao 16. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Vamos orar. Senhor, nós nos voltamos a Ti, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco, peço que o Senhor fale comigo, fale com a sua igreja, Pai, apesar de mim. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa dar as palavras que o Senhor tem para a gente hoje, Pai, através desse texto, através desse tema que pode ser tão difícil de falar, que é o de disciplinas espirituais, Pai. Abençoa o nosso tempo aqui, que nós sejamos impactados pela Tua palavra, Pai. O Senhor fala que a Tua palavra não volta vazia, e essa é a minha oração e o meu desejo para a gente hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa passagem, eu não vou pegar e passar versículo por versículo, porque em 2021 a gente teve uma série baseada nas duas cartas de Paulo a Timóteo. A gente viu completamente, né, 1ª e 2ª Timóteo, e ali a gente pôde ver um pouco mais esses detalhes. Um pequeno panorama, então. De maneira geral, a carta mostra o apóstolo Paulo falando com seu jovem parceiro de ministério, Timóteo, sobre situações que estavam acontecendo na igreja de Éfeso. E tinha vários falsos mestres que estavam infiltrados ali naquela igreja, e eles começaram a ensinar falsas doutrinas para os cristãos que estavam ali. E o foco da carta de Paulo não é necessariamente combater cada falsa doutrina. Ele não começa a falar isso está errado, aquilo outro e tal. Ele não está rebatendo cada doutrina, mas ele está exaltando o verdadeiro cristianismo e o seu impacto no nosso estilo de vida. Ele até fala, ele ressalta, né, que aqueles cujas vidas não são moldadas pelo Evangelho, esses são os que estão se desviando, esses são os falsos mestres, a vida deles não é moldada e transformada pelo Evangelho. Então, nesse contexto, Paulo está encorajando Timóteo, e ele está estimulando Timóteo a manter a fé, manter uma boa consciência. Mais para frente, na carta, no capítulo 6, ele fala para Timóteo o seguinte: tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e da qual você fez confissão diante de muitas testemunhas. E quando Paulo está falando isso para Timóteo, tomar posse da vida eterna, ele está encorajando Timóteo a aplicar agora, em sua vida presente,
uma realidade futura que já foi garantida por causa de Cristo. O que isso tem a ver com disciplinas espirituais? Uma boa pergunta, né, para a gente lembrar do Daniel. Mas, então, o que esse texto tem a ver? Como que isso conecta com a ideia de disciplinas espirituais? Enquanto Paulo está falando sobre o impacto do Evangelho no estilo de vida e na importância de manter a fé, a boa consciência, ele exorta Timóteo em uma coisa muito específica nos versículos 7 e 8 da passagem que a gente leu. Vou ler de novo. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futura. Esses são os versículos 7 e 8. E nesses dois versículos, Paulo usa dois imperativos. O primeiro dele é rejeite, né? Ele fala rejeite o quê? As falsas doutrinas. E o segundo é exercite-se na piedade. O primeiro ponto, eu acho que é mais claro e objetivo quando a gente vê o texto, né? Discirna o que é verdadeiro, o que é falso, e rejeite aquilo que é falso. Rejeite as falsas doutrinas. O segundo ponto, eu acho que ele convida a gente a pensar um pouco mais na ideia de exercite-se na piedade. E a primeira coisa sobre esse ponto é que para a gente poder exercitar qualquer coisa, a gente precisa entender o que a gente está exercitando. Quando a gente chega na academia, num estúdio para fazer um exercício, alguma coisa, o professor, o instrutor, ele fala com a gente, ele ensina para a gente o que nós vamos trabalhar ali. Hoje vai ser treino de bíceps, hoje vai ser treino de perna, hoje vai ser treino de tríceps. Tem o alvo específico daquela aula ali. E da mesma forma, para a gente entender o alvo da instrução de Paulo para Timóteo, a gente precisa entender o que é piedade. Ele fala, exercite-se na piedade. Então, o que é piedade? Para João Calvino, a piedade é caracterizada como atitude correta do homem em relação a Deus. Atitude correta do homem em relação a Deus. E para Calvino, essa atitude correta, ela tem uma base e um fundamento que inclui um conhecimento verdadeiro de quem Deus é, inclui a nossa resposta a Deus por causa de quem Ele é, inclui também uma atitude em volta da nossa fé salvífica, ou seja, a nossa plena confiança na salvação que é oferecida por Deus em Cristo. Ela inclui um temor filial, que é basicamente a atitude de respeito e reverência de um pai a um filho, e ela envolve a nossa submissão a Deus em oração e amor. Parece complexo, então eu vou tentar simplificar um pouco o conceito. Em outras palavras, a nossa teologia, ou seja, o nosso conhecimento de quem Deus é, de qual que é a sua mensagem, qual que é a sua obra, deve nos conduzir para atitudes corretas para com Ele e deve nos levar a viver da forma como Ele quer que nós façamos. Isso é piedade, a santidade na prática. Então, esse era o alvo da instrução de Paulo a Timóteo, o exercício da piedade. O exercício de um conhecimento de Deus cada vez maior, que leva a uma transformação contínua do nosso coração, até o ponto de que isso se torna evidente nas nossas atitudes e práticas externas com relação a Deus e aos outros. Isso era o que o Paulo estava falando para Timóteo exercitar. Então essa é uma coisa sobre essa ideia de exercitar a piedade. A segunda coisa aqui é que, voltando para a academia como exemplo, não basta a gente entender o alvo do nosso exercício, né? Se você chega lá na aula e fala, você vai treinar bíceps, tudo bem, se você não sabe como fazer, você precisa entender como fazer isso. Então, se eu quero ficar com pernas fortes lá na academia, não adianta eu pegar um peso e começar a malhar braço, eu vou errar meu alvo. E da mesma forma, existem formas corretas de se exercitar a piedade. Se eu quero exercitar a piedade, não dá para sair fazendo qualquer outra coisa, esperando que eu vou acertar na piedade. E é justamente aqui que entram as disciplinas espirituais. É diferente da disciplina que o Jeff mencionou na semana passada, para quem estava aqui. Ele estava lendo do texto de Hebreus, e a palavra que é usada ali para disciplina é a palavra grega, paideia. Não sei se a pronúncia está correta, mas essa palavra paideia, ela está relacionada com o contexto de educação, de instrução da parte de Deus aos seus filhos. E não existe uma palavra
ou expressão no texto original que define exatamente as disciplinas espirituais, ou meios da graça, como também a gente pode chamar. Não tem uma expressão que fala, isso é uma disciplina espiritual. Mas, o que a gente pode observar no texto bíblico é um conjunto de ações e comportamentos que são praticados tanto por Jesus quanto por outros, e que ao mesmo tempo elas refletem e desenvolvem a piedade. Então, dentro da nossa analogia da academia, já que eu estou muito fitness hoje, a ideia é que as disciplinas espirituais são os exercícios corretos que nos ajudam a trabalhar o alvo específico da piedade. Uma realidade muito interessante sobre o nosso corpo humano é que ele foi criado como uma máquina muito poderosa. Quando a gente vai para a academia ou faz algum exercício, quando a gente coloca em ação esse potencial dentro da gente com um alvo específico, a gente pode fazer coisas incríveis. Eu não sei quem está acompanhando os Jogos Pan-Americanos ou quem gosta de ver Olimpíada e tal. É muito legal o que a gente vê, o resultado de exercícios com alvos específicos no corpo humano. E Paulo fala, que isso é de pouco proveito. Mas eu gosto muito de esportes. Quem me conhece sabe. Eu já fui atleta de rendimento de judô. Tem 2 anos que eu tenho praticado corrida de rua. É uma relação de amor e ódio. Mas eu experimento na prática os resultados externos da dedicação a uma rotina de exercícios específicas. Acordar cedo, sair, correr, voltar, comer direito e fazer isso repetidamente. Mas a verdade é que no dia a dia, enquanto eu estou fazendo isso, é muito difícil ver. Quando o meu despertador toca às 5 horas da manhã, eu não vejo o benefício que isso está fazendo. Mas quando a gente disputa campeonato, ou faz prova, ou coloca isso em ação, a gente começa a ver melhoras no nosso tempo de corrida, a gente começa a ver ganhos que a gente tem tido na nossa performance. Isso é bem interessante. E pulando do corpo físico, espiritualmente falando, como seres humanos, vocês, nós fomos criados à imagem de Deus. Quando a gente é criado à imagem de Deus, nós temos todo o potencial para viver uma vida piedosa. Mas, por meio do pecado, o nosso coração ele é endurecido. Ele se torna incapaz de pôr em ação todo esse potencial que já estava em nós. Todavia, Deus, que é rico em graça e misericórdia, como Paulo menciona em Efésios, por meio de Cristo, Ele dá para a gente um novo coração. Ele dá para a gente uma nova identidade. E também, quando Ele faz isso, Ele restaura em cada um de nós as condições para a gente viver da forma como a gente foi criado para ser. Então, Cristo, por meio da sua obra, Ele restaura em nós esse potencial. E a vida piedosa nada mais é do que um reflexo dessa nova identidade que nos é dada quando a gente aceita Cristo como nosso Senhor e Salvador. E é isso que Paulo está falando para Timóteo, que deve ser o impacto do estilo de vida dele. Ele fala dos falsos ensinamentos, mas ele fala, mas o verdadeiro evangelho impacta as nossas vidas de formas diferentes. E a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que ela é contra o merecimento. A verdade é que nós não vamos fazer por merecer a graça que nos é dada em Cristo. Ele é completamente contra o merecimento. Mas o Evangelho não é contra o esforço, no sentido de que, uma vez que nós entramos dentro disso, nós precisamos nos esforçar e nos dedicar para crescer nessa graça que nos é dada. Bonhoeffer, não sei a pronúncia, ele fala no seu livro Discipulado que a graça é gratuita, mas ela não é barata. Ela é gratuita porque ela é oferecida a cada um de nós sem nenhum mérito da nossa parte. Ela é literalmente oferecida de forma gratuita, 0,800. Mas ela não é barata, porque para a gente crescer nessa graça, a gente precisa de um curso de ação conscientemente escolhido para poder crescer nela. Ou seja, precisamos escolher como a gente vai crescer nessa graça. E as disciplinas espirituais, elas fazem parte desse curso de ação. As disciplinas espirituais, elas são exercícios que nos permitem viver e crescer na nossa santidade. São hábitos e práticas que nos permitem semear para o Espírito. Mas um ponto fundamental aqui, eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso, porque é muito importante. As disciplinas por si só, elas não têm o poder de transformar, mas elas nos levam para o lugar onde o Espírito pode trabalhar. Se eu estou fazendo um tanto de disciplina, não é garantia de que eu vou ser transformado, mas
quando elas me levam para perto do Espírito Santo, o Espírito Santo pode trabalhar em mim. Preparando essa mensagem, eu estava lendo várias coisas e eu cheguei nesse autor que chama Don Whitney. Ele é um teólogo, ele é um professor de seminário e ele tem vários livros escritos, inclusive sobre esse tema das disciplinas espirituais. E ele dá uma definição que eu gostei muito e ele aborda 6 aspectos chaves que eu queria trazer, porque eu acho que são bem relevantes para essa discussão. Então, a definição que ele tem para disciplinas espirituais é o seguinte: as disciplinas espirituais são práticas encontradas nas Escrituras que promovem crescimento espiritual entre os cristãos. Elas são os meios e não os fins. Então, práticas encontradas nas Escrituras que promovem crescimento. Eu gostei muito dessa definição porque ela é muito simples, ela é muito objetiva. Práticas, hábitos para serem incorporados na nossa vida com o intuito de promover o nosso crescimento espiritual. É simples. E é verdade que a gente tem que parar e pensar também que Deus pode promover crescimento espiritual de outras formas. Claro, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, como Ele quiser. Mas o exemplo mais comum e palpável nas Escrituras é o crescimento espiritual por meio das disciplinas espirituais. É o que a gente vê Jesus fazendo, é o que a gente vê os discípulos fazendo. Então, essa é a definição, de hábitos e práticas para serem incorporados na nossa vida com o intuito de promover crescimento espiritual. E quais são algumas características dessas práticas? Primeiro aspecto, as disciplinas espirituais, elas são pessoais e coletivas. As disciplinas espirituais são pessoais e coletivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que são hábitos que podem e devem ser praticados sozinhos, ora sozinhos e ora com a comunidade. Vou dar um exemplo. A oração, por exemplo, é um hábito que individualmente, que como indivíduo cristão, é um hábito que deve estar presente na minha vida individual. Eu devo orar em tempo, fora de tempo, a todo momento a Deus. Mas, como corpo de Cristo, nós somos chamados para nos juntarmos, para orar, seja uns pelos outros, ou seja, para interceder por outras questões. Então, é uma prática pessoal e coletiva. Isso se aplica em outras disciplinas também. E por que a gente deve praticar das duas formas, individual e coletiva? Porque Jesus praticou assim. A gente vê Jesus se retirando para orar, a gente vê Jesus convidando pessoas para orar, a gente vê Jesus praticando essas disciplinas espirituais, tanto de forma individual quanto coletiva. A gente vê essas duas práticas claramente nas Escrituras. O segundo aspecto sobre as disciplinas diz respeito à natureza dessas disciplinas. Qual que é a natureza delas? Basicamente, é que elas são atividades que nos ajudam a ser e a estar. Vou explicar um pouco mais. Elas nada mais são do que ações ou atividades. São coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, ler a Bíblia, orar, meditar na palavra, jejuar, adorar, servir. E essa lista continua. Mas o alvo aqui, entretanto, não é a própria atividade. O alvo não é a atividade em si. O alvo é ser e estar. Essas são atividades que me ajudam a ser como Jesus e que me ajudam a estar com Jesus. Então, são atividades que me ajudam a ser e estar. Porque a gente pode ser muito bem intencionado em querer ser ou estar mais próximos dele, mas a gente precisa entender a forma bíblica de fazer isso. A gente precisa entender que isso vai acontecer através do exercício de disciplinas espirituais feitas com a motivação e o coração correto. E um ponto muito importante aqui é que a gente tem que tomar cuidado para não cair no erro dos fariseus e dos mestres da lei. Lá nos tempos de Jesus, esses grupos, os fariseus e mestres da lei, eles se dedicavam muito às disciplinas espirituais, mas o coração deles por trás dessas práticas, não era esse coração de ser como Jesus ou de estar como Jesus. Basicamente, eles acreditavam que eles já eram incrivelmente evoluídos, eles eram detentores de toda a espiritualidade, os exemplos a serem seguidos. Então, as disciplinas na cabeça deles e na prática deles era apenas a forma de mostrar para todo mundo como eles eram superiores, como eles eram melhores. Se for pensar, eles corretamente consideraram as disciplinas como atividade. Isso eles fizeram muito bem, mas eles erraram o alvo completamente, eles perderam o ponto.
no meio dessas práticas. O terceiro aspecto aqui é que as disciplinas espirituais, elas são tanto moldadas quanto prescritas pela Bíblia. Isso é muito importante, porque nem tudo o que a gente gosta de fazer e que faz bem para as nossas almas é uma disciplina espiritual. Por exemplo, talvez alguém vai falar, eu gosto muito de jardinagem, eu saio, vou lá para o meu jardim, é uma atividade que me acalma, é um hábito, eu faço com muita constância, muita frequência, me faz bem, acalma minha alma. Mas a verdade é que não é uma disciplina espiritual. E por que não? Porque a gente não abre a Bíblia e não vê a jardinagem sendo retratada como uma disciplina. E qual que é a relevância disso? Porque se não fosse assim, basicamente, qualquer atividade na vida, qualquer atividade que cada um de nós gosta, poderia ser uma disciplina espiritual. Jardinagem, viajar, cozinhar, tocar um instrumento, fazer uma atividade física, deitar no meu sofá e descansar. E aí, dessa forma, cada um de nós seria o responsável para determinar o que é melhor para o nosso crescimento espiritual, ao invés de adotar aquilo que já foi revelado e moldado por Deus na sua palavra. Isso não significa que a gente tem que abrir mão dos nossos hobbies, das nossas atividades, daquilo que fazem bem para nós e para as nossas almas. Mas essas coisas, elas não podem, não devem ocupar o espaço das atividades essenciais que a Bíblia demonstra e ordena que façamos para formar em nós a piedade. Então esse foi o terceiro aspecto, que elas são moldadas e prescritas pela Bíblia. O quarto aspecto é o fato de que as disciplinas espirituais são suficientes para conhecer e experimentar a Deus e para crescer na semelhança de Cristo. Vou falar de novo. As disciplinas espirituais são suficientes para que a gente possa conhecer e experimentar a Deus e para que a gente possa crescer na semelhança de Cristo. Na segunda carta para Timóteo, Paulo fala, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ele fala, plenamente preparado. O que isso quer dizer? Ainda que a gente possa obter muitos benefícios espirituais nessas outras práticas e hobbies que não estão na Bíblia, como essas que eu acabei de mencionar, em última instância, esses hobbies e essas atividades, eles não são necessários. Se eles fossem, eles teriam sido incluídos na Bíblia. A gente tem que ser muito cuidadoso com falsos ensinos que dizem que é preciso fazer isso e aquilo para você conhecer a Deus, para você experimentar a Deus. A gente tem o Evangelho é suficiente, a Bíblia é suficiente para que a gente conheça, experimente e cresça em Cristo. Então, esse foi o quarto aspecto. O quinto aspecto é que as disciplinas, elas são derivadas do Evangelho e não separadas do Evangelho, ou seja, elas fluem do Evangelho, elas não estão à parte do Evangelho. Eu já falei isso antes, mas o Evangelho, ele é contra o merecimento, mas ele não é contra o esforço. A gente recebe essa nova identidade através da mensagem do Evangelho, e a gente continua a crescer nessa identidade também através do Evangelho. O Evangelho restaura em nós o potencial para a piedade, mas ele também é o caminho através da qual a piedade vai sendo formada em nós. Ele tem essas duas facetas, E eu acho que algum momento antes aqui, eu já mencionei essa frase, mas o Tim Keller fala isso, e eu gosto muito. Ele fala isso quando ele está num estudo, num comentário que ele tem sobre Gálatas. Ele fala que o Evangelho, ele não é só o ABC da vida cristã, mas ele é o abecedário. Não é só a porta que a gente entra na vida cristã, mas é como a gente vive e como a gente cresce na vida cristã. Então, não tem como separar o Evangelho das disciplinas e as disciplinas do Evangelho. Elas são juntas, Então, elas devem ser praticadas com zelo e com o coração correto. E quando elas são feitas dessa forma, elas nos aproximam das verdades e realidades do Evangelho em nosso dia a dia. Elas nos ajudam a amar e perdoar os nossos irmãos, por exemplo, que são princípios básicos, derivados do Evangelho. O sexto e último aspecto aqui volta num ponto da própria definição que o Don Whitney fala, que é: as disciplinas são meios e não são fins. Eu mencionei agora os fariseus e os mestres da lei.
eles eram exímios praticantes das disciplinas, e eles se viam como sendo muito justos e piedosos, e para eles, a prática das disciplinas era simplesmente uma vitrine disso para o mundo. Vejam como eu sou bom, vejam como eu já sou santo, vejam como eu sou piedoso. Eles não entenderam que as disciplinas eram o caminho para crescer na piedade. A piedade é o alvo aqui, as disciplinas são o caminho, elas não são um indicador. Como a definição fala, elas são os meios e não o fim. Então esses são 6 aspectos muito importantes, vou só citar eles rapidinho, novamente. Primeiro, as disciplinas são pessoais e coletivas. A natureza das disciplinas é que elas são atividades que nos ajudam a ser como Jesus e a estar com Jesus. As disciplinas espirituais, elas são moldadas e prescritas pela própria Bíblia. As disciplinas espirituais, elas são suficientes para que a gente possa conhecer e experimentar a Deus e para crescer em semelhança de Cristo. As disciplinas, elas são derivadas do Evangelho e não separadas do Evangelho. E por fim, elas são meios e elas não são fins. Então, mas dito tudo isso, é preciso reconhecer que existem diversas disciplinas espirituais. Tem muita coisa prescrita e ensinada na Bíblia. Tem tempo na palavra, como eu já disse algumas, né? Meditação, oração, jejum, solitude, submissão, confissão, adoração, e a lista continua. Hoje, eu intencionalmente decidi não falar sobre alguma em específico, ou sobre algumas em específico. Eu acho que facilmente, até por causa de quem eu sou, de como eu gosto de disciplina, eu acho que eu correria o risco de criar modelos ou expectativas para essas disciplinas que talvez não seriam aplicáveis para todos, onde cada um está na sua vida. Eu entendo que momentos diferentes da nossa vida pedem abordagens diferentes com relação a essas disciplinas. E é claro que a forma como a gente faz alguma coisa é muito importante. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que enquanto a Bíblia nos dá tanto mandamento para as disciplinas e direções sobre o quanto fazer, ela também deixa margem para a gente viver isso, desde que com o coração correto, com individualidade. E se depois de ouvir tudo isso, né, você quer recursos para te ajudar com relação à prática dessas disciplinas, tem muitos livros, muitos artigos, muito material que você pode ler sobre isso. Tem esse aqui, particularmente, é um que eu gosto muito, que é o livro Celebração da Disciplina. Ele é muito bom, muito prático, ele dá muitas orientações, eu gosto muito desse livro. Mas, de maneira geral, eu queria incentivar a igreja, todo mundo que está ouvindo isso aqui hoje, a continuar aprendendo sobre essas disciplinas, aprendendo sobre o coração das disciplinas. Conversem entre vocês, conversem nos grupos de discipulados, tragam esse tema para as comunidades regionais, conversem com alguns dos presbíteros, se for necessário, porque eu tenho certeza que isso vai ser enriquecedor para a nossa igreja, ter esse entendimento do que são as disciplinas e como que a gente pode praticar essas disciplinas, para que a gente possa exercitar a nossa piedade. E se você está aqui hoje, e você é um cristão, se você já depositou a sua confiança em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você já recebeu de Cristo uma nova identidade, mas ainda tem dúvidas sobre como ou por onde começar ou o que priorizar com relação às disciplinas, eu falaria para, no mínimo, ler e meditar na palavra e orar a Deus, nessa ordem. Ler e meditar na palavra e orar a Deus. Por quê? Porque quando a gente lê e medita, a gente tem acesso às palavras de Deus. E é mais importante que a gente ouça de Deus em sua palavra do que Ele ouvir de nós em nossas orações. Não que a oração não seja importante, não me entendam errado. Mas é muito importante que a gente escute de Deus nesse processo. Mas além disso, todas as outras disciplinas, elas vão ser, a seu tempo, derivadas dessas outras. Se a gente está comprometido com a palavra de Deus e com a oração, certamente as outras disciplinas vão acabar surgindo nesse processo. Por outro lado, se você está aqui hoje e você não tem certeza sobre a sua posição com relação a Jesus, se você ainda está procurando uma resposta, eu falaria, começa pelo mesmo caminho, palavra e oração. Por quê? Deus é um Deus que tem prazer em se revelar àquele que o busca de todo o coração. Ele fala na sua palavra que Ele vai se deixar ser encontrado por aqueles que o procuram dessa forma, né, de todo o coração. Ou seja, dedicação à palavra e oração é um exercício que vale a pena para uma pessoa que já tem a sua fé depositada em Cristo ou para aqueles que ainda estão pesquisando, procurando.
Eu quero finalizar o nosso tempo com uma ilustração. Pensando em disciplinas espirituais, eu acho que a gente tem que encarar elas como esse nosso exercício na piedade, como uma caminhada no topo de uma montanha. Imagina aí uma montanha que de um lado tem uma queda muito íngreme, muito acentuada, que chama graça barata. E essa queda é o lado onde a gente despreza qualquer comprometimento com as disciplinas. É como se a gente dissesse, eu já sou salvo, existe graça, eu posso viver como eu quiser, não preciso me preocupar em comprometer com nada. Esse é um lado da queda. Do outro lado dessa montanha, tem outra queda muito íngreme, que chama legalismo. O que ela faz? Ela eleva as disciplinas ao nível de ídolos do coração. Eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso para que todos vejam quão bom eu sou. Eu preciso fazer isso até mesmo para merecer a minha salvação. Então a gente tem essa montanha, mas no topo, bem em cima da montanha, tem um caminho, que eu acho que é esse caminho que a gente é chamado a caminhar. Ele é um caminho estreito, ele é um caminho tortuoso e ele é desafiador. A gente pode desequilibrar para um lado ou para o outro, né? Um caminho no alto da montanha, a gente pode perder um pouco o rumo às vezes. Mas esse caminho estreito em cima da montanha é o caminho no qual as disciplinas, elas não são pedras de tropeço, mas elas nos ajudam a crescer na graça e na piedade para a qual nós somos chamados. É um caminho que nos leva de volta para a casa do Pai. E a boa notícia nisso tudo é que a gente não precisa andar por esse caminho sozinho. A gente não precisa confiar em nós mesmos para andar nesse caminho. O apóstolo Pedro, ele está falando na sua segunda carta, ele está falando sobre Deus e ele diz o seguinte, em 1 Pedro 1, 3-8. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então a boa notícia de hoje é que nós já temos tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não só nos dá a vida em Cristo e nos abandona a nossa própria sorte, Pai, mas o Senhor abre a porta através do Evangelho e nos fornece o próprio Evangelho para que a gente possa caminhar e crescer em sermos formados à imagem do próprio Cristo, Pai. Nós te agradecemos pela sua graça, te agradecemos pela sua misericórdia, pelo seu amor com relação a nós, pobres pecadores, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá um alvo muito claro, mas o Senhor nos dá os exercícios e a forma correta de fazer. E te agradecemos, Pai, porque mesmo quando a gente desequilibrar para um lado ou para o outro nessa caminhada, existe graça o suficiente para nos recolocar nessa jornada, Pai. Obrigado por quem o Senhor é, obrigado pela sua grandeza, pelo seu amor. Em nome de Jesus, amém.